Queridos, chegamos na segunda parte dessa aula, que é a função nitrogenada, ou as funções nitrogenadas, né? A gente vai falar de amina, de amida, de nitrocomposto, de nitrila, e vamos valorizar um pouquinho o que é realmente que deva ser valorizado. Não adianta ficar falando à toa as coisas que não têm muito sentido. Aminas, por exemplo, peço a vocês com carinho que toda vez que vocês escreverem aminas, em cima do nitrogênio, coloque um par de elétron do nitrogênio. Nitrogênio mora na família 5A. Se mora na família 5A, tem que fazer 1, 2, 3 ligações. Sobram nele 2 elétrons. Ora, se sobram 2 elétrons no nitrogênio da amina, eu posso afirmar tranquilamente que as aminas serão bases de Lewis. Base de Lewis é toda e qualquer substância onde o elemento central possui par eletrônico prontinho para ser emprestado. Base de Lewis na química orgânica, éter e amina. Perfeito? Então, aminas são compostos que vêm, esquematicamente, são produzidos a partir da amônia, NH3. Se eu tiro um hidrogênio e coloco um radical em seu lugar, eu passo a ter uma amina primária. Se eu tiro os 2 hidrogênios da amônia e coloco 2 radicais em seus lugares, iguais ou diferentes, aromáticos ou não aromáticos, não interessa, eu já passo a ter uma amina secundária. Isso é importante saber, tá? Se eu tiro os 3 hidrogênios da amônia e coloco em seus lugares 3 radicais iguais ou diferentes, eu já passo a ter uma amina terciária. Fará, onde é que eu encontro a amina? O peixe. Peixe tem amina. Aquele cheiro desagradável do peixe, quando você tira o peixe da água, do rio, do mar, né? Você fica lá tirando uma foto, vai tirar uma fotografia, o cara demora a tirar uma foto, aí você fala, pô, mas tira logo, tá fedendo esse peixe, feito com um cheiro horrível. É uma amina. A amina de baixa massa, ela evapora rápido e o cheiro é muito desagradável. Para você inibir esse cheiro desagradável, quem é que neutraliza uma base? Não é um ácido? Então basta você usar ácido. Joga um ácido acético, joga um vinagre, joga um limãozinho, por isso que se coloca limão, né, para inibir o cheiro desagradável do peixe. Se você não tiver um limão ou não tiver o vinagre, para inibir também o cheiro da amina, basta colocar no gelo, porque o gelo naturalmente vai baixar a temperatura do ambiente e vai fazer com que o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição não seja atingida da substância que causa o odor desagradável. Assim, diminuindo a temperatura, o cheiro também desaparece. É um procedimento físico, o gelo, e é um procedimento químico, o ácido, para neutralizar a base. Perfeito? O mais importante de tudo é chamar a atenção de vocês para: tem hidrogênio ligado ao nitrogênio? Tem. Então esse composto realiza a ligação de hidrogênio. Na molécula tem hidrogênio ligado ao nitrogênio? Tem. Então esse composto realiza a ligação de hidrogênio. Olha a amina terciária. Não existe no nitrogênio hidrogênio preso, ligado. Portanto, esse composto não realiza a ligação de hidrogênio. As aminas terciárias realizarão uma ligação intermolecular chamada de polo-dipolo. Na sequência, a gente tem a classe funcional da amina também sendo nomenclaturada de 2 maneiras diferentes. Por exemplo, eu posso chamar a amina de metilamina ou de metanamina. Não tem problema nenhum. Um exemplo, ó. Este composto, ó, isso aqui é uma amina. Lembrando que a amina não tem oxigênio. A amina não tem oxigênio. A amina não tem oxigênio. Isso daqui, ela pode ser chamada de etilamina, sem problema nenhum. Só que alguns livros trazem a nomenclatura como etanoamina ou etanamina. Valem os 2 nomes. Aí você escolhe qual é o nome mais interessante para você se orientar. Perfeito? Queridos, um outro exercício aqui para nós analisarmos, eu acho bastante interessante esse exercício, porque ele trabalha com a característica ácido e base dos compostos. Ó, de acordo com a reação, você pode concluir que aqui nós temos a metilamina em contato com a água, formando esta estrutura cátion e esta estrutura ânion que nós chamamos de hidroxila. Por si só, se na reação houve liberação de OH-, caracteriza-se um composto de caráter básico, óbvio, né? Mas vamos analisar.
Se daqui para cá esse nitrogênio recebeu uma carga positiva, significa que a água cedeu um hidrogênio ao nitrogênio. Olha o primeiro item. As aminas apresentam caráter ácido. Mentira. Se houve liberação de hidroxila por meio, é claro que as aminas apresentam caráter básico. Segundo item, as aminas apresentam caráter básico perfeito. Essa é a resposta. Terceiro, as aminas não possuem características ácido-base. Possuem sim, tanto que é base. As aminas são insolúveis em água. Ora, a amina em presença de água libera hidroxila. Se está em presença de água, significa que tem uma certa solubilidade. Vocês vão ver comigo lá na frente que quanto menos carbono a amina possuir, mais solúvel ela será. As aminas são compostos anfóteros. Ser anfótero é ser capaz de agir, de reagir, né, na verdade, como ácido e como base. Não, a amina, ela é base. Anfótero na química orgânica são os álcoois e são os aminoácidos. Estes têm a característica ou a oportunidade de atuarem como ácido e como base ao mesmo tempo. Perfeito? Agora nós vamos ver as amidas. Vamos estudar um pouquinho sobre as amidas. Lembrando para você a diferença das aminas. A amina não tem oxigênio. E a amida dá de dupla entre carbono e oxigênio. Beleza? Amidas são compostos formados pela união do radical acila. Lembra do radical acila? É o ácido carboxílico que perde a sua hidroxila. Acila, ácido sem a hidroxila. Ligado ao grupo NH2, vindo da amônia, NH ou N. Então, olha só, se obtém um radical acila, eliminando-se o grupo hidroxila de um ácido carboxílico. Estou reforçando para você aqui, ó, ácido carboxílico, eu vou retirar essa hidroxila, olha lá, menos OH, olha o radical que vai formar, um radical acila, este é um radical acila. Este ácido carboxílico perde a hidroxila, olha o que vai formar. Um radical acila. Olha como é que vai formar aqui, ó. Olha o nome do radical, só para você lembrar. Se esse ácido era metanoico, este radical vai ser metanoíla. É só você tirar a terminação ico e colocar a terminação ila. Se esse ácido era chamado de propanoico, você vai tirar a terminação ico e vai colocar a terminação ila, propanoíla. Já a nomenclatura das amidas, ela faz o seguinte esquema que a gente tem que seguir, ó. Pega-se o ácido carboxílico, retira-se do ácido carboxílico a hidroxila e coloca-se o grupo NH2, ou NH ou N no lugar da hidroxila. Se o ácido era chamado de etanóico, nós vamos trocar essa terminação ico pela terminação amida. Então ele deixa de ser um ácido, porque perde a hidroxila. Nós trocamos a terminação ico pela terminação amida. Por isso, etano, 2 carbonos, amida, ou etanamida, tudo junto. O ácido acético, o nome usual do ácido carboxílico, tu vai trocar a terminação ico pela terminação amida. Acetamida. Quem te contou essa fofoca? Uma acetamida minha me contou. Acetamida é o nome usual de uma amida de 2 carbonos. Eu estou colocando 2 exemplos aqui para vocês para mostrar que o grupo amida está aqui, ó. Este é o grupo amida. Só que no grupo amida não há 2 nitrogênios. Aqui existe um radical etil. Portanto, esta amida é monossubstituída. Enquanto que neste exemplo, observe o grupo amida. Este grupo amida não tem o NH2 ligados ao C-O. Portanto, nesta estrutura, eu encontro 2 ramificações ou 2 radicais presos ao nitrogênio. Isso caracteriza uma amida sendo uma amida dissubstituída. Tá? Então eu tenho uma amida normal, tradicional, uma amida monossubstituída e uma amida dissubstituída. O que é importante você saber nisso tudo? Saber que a amida normal, ela tem hidrogênio ligado ao FON. Se eu tenho hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu tenho a capacidade de realizar ligações de hidrogênio. Amida monossubstituída. Observa que no nitrogênio existe hidrogênio.
Então aqui eu tenho uma fórmula, uma estrutura capaz de realizar ligações de hidrogênio. Neste caso, o meu nitrogênio não tem ligado a ele o hidrogênio. Portanto, esta estrutura, amida dissubstituída, é capaz de fazer apenas a ligação de polo de polo. Nitrocompostos é uma função menos trabalhada no dia a dia, porque quando aparece alguma coisa nesse sentido, aparecem reações orgânicas. De qualquer maneira, a nossa intenção aqui é te mostrar a identificação e nomenclatura dos nitrocompostos. São compostos formados a partir da substituição da hidroxila do ácido nítrico por qualquer radical orgânico alquil ou aril. Alquil não aromático, aril radical aromático. Portanto, o ácido nítrico, só para te lembrar, é um ácido inorgânico forte. Ácido nítrico HNO3. A representação dele é assim, ó, HONO-O. Então eu retiro essa hidroxila aqui, ó, tá vendo? E coloco um radical orgânico em seu lugar. Por isso eu posso chamar esse composto de nitro, o NO2, etano. Nitro, toda vez que eu falar em nitro contigo, ó, você vai lembrar de grupo NO2. Apareceu nitro, NO2. Trinitrotolueno, é o TNT, é o nitrocomposto. Nitroglicerina, bum, faz qualquer um subir na vida, é um nitrocomposto, tá? Então os nitrocompostos são característicos do grupo NO2. Já as nitrilas, também uma função extremamente pouco explorada, né, em termos de nomenclatura, gostam muito de colocar isso aí em reações orgânicas. As nitrilas são compostos que têm esta formulação geral. A fórmula geral das nitrilas é RCN, onde esse R aqui pode ser qualquer radical orgânico, seja ele aromático, seja ele não aromático, alquil ou aril. E esse radical CN, C-tripla-N, é chamado de radical cianeto ou radical nitrilo. Portanto, este carbono é um carbono que tem hibridação do tipo sp. Se é um composto que tem hibridação sp, caracterizamos então um composto de alta reatividade. Temos 3 exemplos aqui, bem fácil, ó. Este composto aqui é o ácido cianídrico, também chamado de metanonitrila. Alguns autores não admitem isso, mas eu deixei aqui só para a gente poder analisar a oportunidade de situações diferentes. Este composto aqui é chamado de etanonitrila e este composto aqui é chamado de propanonitrila. Ou, se você quiser, nesse caso, ó, cianeto de metila. Ou, se você quiser, ó, cianeto de etila. Aqui você não pode falar cianeto de hidrogênio. Às vezes, na química orgânica, você tem algumas situações em que você fica na dúvida. Portanto, não se preocupe. Sabendo pelo menos a nomenclatura oficial já está ótimo. Queridos, então é isso. Neste bloco eu encerro aqui a nossa participação, mas no próximo bloco vocês vão ver coisas muito mais interessantes ainda. Um abraço, obrigado.